Amados irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia Dominus, o dia que o Senhor fez para nós. Estamos vivenciando o 15º domingo do tempo comum. E hoje quero desejar que esta palavra de Deus seja semente de vida e salvação na sua vida. O semeador saiu para semear. O Evangelho está em Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra
é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta palavra de Deus, neste 15º domingo do tempo comum, chama a nossa atenção para esses fatos que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está chamando a nossa atenção. Por isso a profecia de Isaías diz que a palavra que sair da boca de Deus realiza tudo o que for da sua vontade e produzirá os efeitos que ele pretende ao enviá-la. O profeta está anunciando a eficácia da palavra de Deus e usa a imagem do ciclo da água. Assim como a chuva e a neve que cai na terra realizam os efeitos desejados, também a palavra proclamada tem sua eficácia nos corações humanos, onde é acolhida. É esta palavra de Deus que tem o poder de frutificar em nós, fazer dar fruto, fazer germinar essa conversão. Por isso, chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou a sua palavra, que se fez homem, para abrir-nos o caminho da salvação e nos introduzir no reino. Ele, o próprio Filho, é a palavra viva e eficaz do Pai, que não retornou de mãos vazias, realizou a nossa salvação e abriu para nós as portas do céu, fechada pelo pecado de nossos primeiros pais. Jesus realizou o que seu nome significa: Deus salva. No Evangelho, Jesus comparou o crescimento do reino ao desenvolvimento da semente lançada na terra. A parábola apresentada por Jesus quer evidenciar que a mesma semente lançada em diversos tipos de terreno pode apresentar resultados diferentes. Por isso, amados irmãos e irmãs, o diferencial para o desenvolvimento ou não da semente é a sua produtividade por grão, será a qualidade do terreno. O meu e o teu coração são terrenos para que esta palavra de Deus possa ser uma palavra fértil, possa ser uma palavra que produza frutos. Este terreno é uma imagem do coração dos ouvintes. O anúncio da boa nova da salvação é o mesmo, mas uns acolhem e se convertem, outros rejeitam e se fecham. Assim foi a pregação de Jesus. Os publicanos e pecadores acolhiam, os fariseus e os escribas criticavam a Jesus. O mesmo ocorreu com a pregação dos apóstolos e também hoje com a pregação da palavra de Deus. Abramos-nos, portanto, irmãos e irmãs, a esta palavra de vida e de salvação e permitamos que esta palavra nos conduza durante toda esta semana que agora vamos discorrer. Continuemos com a nossa perseverança e que cada um de nós, na nossa fidelidade, produzamos frutos que permaneçam, frutos que edificam. E um dos frutos que permanece, e esse fruto que permanece e edifica, com certeza é a sua fidelidade ao dízimo. Que Deus te dê esta graça de persistir, de continuar sendo fiel dizimista. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retornarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, desejo que esta palavra de Deus fortaleça o teu coração. Perseveremos, caminhemos com fidelidade.
Mesmo diante de tantos desafios, convido você a permanecer fiel a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Amém. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.